Graça e paz, queridos irmãos. A nossa liturgia hoje foi no Evangelho de João, e a palavra do Senhor que nós vamos expor nessa noite ainda continua no capítulo 14. Nós leremos novamente a partir do versículo 16 até o versículo 31, o tema, a missão do Consolador. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem a mim. Contudo, assim procedo, para que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir, ó Deus, a Tua instrução. Ó Deus, clamar que Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, aquiete o nosso coração neste momento, e que possamos ouvir da Sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, é que nós clamamos a Ti, Senhor. Amém. Nós acabamos de passar a Páscoa. Passamos aqui em nossa igreja 4 dias celebrando o momento da paixão de Cristo, onde Ele morreria e logo Ele ressuscitaria para que nós pudéssemos ter a vida, e nós celebramos isso com uma alegria, com uma certeza em nossos corações. E com certeza a Páscoa é o maior feriado cristão para todos nós, porque nós celebramos um Deus vivo, um Deus que prometeu e cumpriu. E algo que é interessante é que nesta passagem onde nós lemos, Jesus, Ele está advertindo, Ele está ensinando aos seus discípulos, ensinando a igreja hoje, que não era para se turbar o coração, que não era para se atemorizar com as coisas que haveriam de acontecer, porque tudo acontece para a glória do Pai, e Ele estava ali acalmando aquele povo. E é interessante quando João escreve esse texto, o momento da história da igreja não era nada bem, não era nada bom. Era uma perseguição severa para com o povo de Deus. Naquele momento, os apóstolos estavam sendo mortos, os mártires estavam morrendo por defender o Evangelho, por não negar a fé, por não negar Jesus. E então as coisas que Jesus havia predito que aconteceria, então estava acontecendo. Muitos crentes da Ásia Menor, até mesmo onde João morava, estavam abandonando a fé. E um teólogo chamado Carson diz que o maior perigo que os discípulos enfrentariam não era a oposição do mundo e a morte, mas sim a apostasia. E esse era um problema do momento.
apostasia por conta do medo, apostasia por conta da perseguição, apostasia por conta da cultura que se levantava contra a igreja, contra a perseguição que estava se levantando. Também um teólogo chamado Hendrickson destaca que os seguidores de Jesus de Nazaré seriam excomungados da vida religiosa e social de Israel. Seriam destituídos de todas as esperanças e prerrogativas dos judeus, ficariam sem emprego, abandonados pela família e não seriam sepultados de forma honrosa. Queridos, quando nós olhamos e ouvimos, a perseguição está acontecendo contra a igreja, nós ouvimos meio, é uma perseguição, algo ruim está acontecendo, porque nós não estamos sofrendo a dor daquele momento. Quando João escreve essas palavras, a apostasia era severa na igreja. Quando João escreve rememorando as palavras de Jesus, quando essas cartas ou o evangelho eram escritos e enviados para a igreja, era para cuidar do coração do povo de Deus, lembrando que a missão do Senhor estava dada, e Jesus, nesse pedaço que nós lemos, está prometendo o Consolador, o Espírito Santo da parte de Deus, aquele que é Deus também, a parte pertencente à Trindade, o mesmo Deus que ao mesmo tempo é três, estava sendo prometido para o povo de Deus. Naquele momento de maior aflição, de maior ansiedade, de maior preocupação, o Consolador estava sendo prometido. Como eu disse, nós acabamos de celebrar a Páscoa. Jesus, ele foi castigado por conta dos nossos pecados, e Jesus estava avisando, estava cuidando do coração dos seus discípulos naquele momento, e continua cuidando dos nossos corações hoje. Nada que aconteceu por acaso. Jesus confortou, preparou os discípulos para o que haveria de vir. Ele promete que enviaria o seu Consolador, e Jesus, em sua missão, prometendo o Consolador à sua igreja, ele também diz que a missão do Consolador nos faz perceber que, em primeiro lugar, o sacerdócio de Jesus roga pelo Consolador. Versículo 16 inicia assim: e eu rogarei ao Pai. Jesus, ele é sacerdote desde a eternidade, assim como ele é Salvador desde a eternidade. O Antigo Testamento, quando Deus institui o tabernáculo e aqueles cordeiros e bodes eram mortos ou enviados ao deserto, eles apontavam para o sacrifício de Jesus, apontavam para o verdadeiro sacerdote. O serviço sacerdotal que acontecia na tenda, o serviço sacerdotal que acontecia no templo, apontava para o serviço sacerdotal de Jesus, que seria completo naquela cruz do Calvário, quando Jesus é entregue em favor a cada um de nós. Queridos, nós acabamos de celebrar a Páscoa, acabamos de lembrar, rememorar que Jesus morreu e que Ele ressuscitou, e algumas vezes esse momento fervoroso é como um acampamento dos jovens, onde está todo mundo ali naquele momento provando de coisas diferentes, dias intensos na presença de Jesus, uma alegria tremenda, e aí acaba aquele retiro e tudo volta ao normal, e então tudo volta a ser como era antes, e as velhas práticas voltam, os velhos costumes voltam, os medos voltam, e tudo o que estava acontecendo continua da mesma forma. Nós temos que tomar cuidado, porque a Páscoa, ela não é somente uma vez que ela acontece. Nós celebramos a Páscoa todos os dias, porque Jesus morreu e ressuscitou, e nós celebramos isso todos os dias das nossas vidas. Essa aqui é a certeza do crente, é isso que nos move, é isso que deveria acender e inflamar o nosso coração diariamente. Mas, queridos, Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhecia os seus discípulos, a quem ele estava falando: não se turbe o vosso coração. Assistindo aquela série The Chosen, como agora todo mundo está assistindo, e eu não estava ainda, eu comecei a assistir, aí parei, e agora estou assistindo e ensinando, assistam, vale a pena. É algo muito interessante quando Jesus chega à praia, e aí então estava lá aqueles homens pescando e dando tudo errado na pescaria, e Jesus chega lá e os convida para o seguir. E é interessante porque nós já sabemos a característica de cada um dos discípulos de Jesus. Todos nós já estudamos e sabemos como os discípulos se comportavam. Aquele que duvidava, Tomé; aquele que era 880, Pedro; o próprio Judas, que seria o traidor; o Mateus, na coletoria dos impostos, todo mundo odiava aquele cara. E nós vemos Jesus chamando aqueles homens, e aí eu vejo aquela série, como Jesus olhava para os seus discípulos, ele sabia
Como nós já sabemos a história, ele sabia cada um dos seus discípulos a quem ele haveria de chamar, e ele está com aqueles homens naquele momento, e ele inicia a sua fala falando: não se turbe o vosso coração, eu vou mandar o Consolador para vocês. Eu sei as dificuldades que vocês vão passar, os problemas desta vida, e eu estarei com vocês, e eu rogarei ao Pai por vocês, e eu enviarei o Consolador para vocês. Queridos, o Senhor não abandonou aqueles discípulos, mas Ele sabia que eles se sentiriam abandonados após a morte de Jesus, e o sábado seria um dia de trevas para os discípulos, porque eles estariam escondidos em suas casas. Jesus conhecia o coração dos seus discípulos, Jesus conhece os nossos corações. Ele anuncia: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Há duas palavras gregas para outro. A primeira é heteros, que significa um outro diferente, aquele que é diferente de si. E a segunda palavra é allos, que significa um outro igual da mesma substância. E a resposta de Jesus à oração, o clamor naquele momento onde ele fala que ele rogará ao Pai e ele vos dará outro Consolador, Jesus está falando que o Pai enviará o allos paracletos. Olha que bonito isso. Jesus está avisando que ele vai mandar um outro Consolador, da mesma essência que ele, porém outro, porque Jesus, ele é sacerdote. Jesus, ele é a entrega do sacrifício, ele é a Páscoa, e ele vai voltar para o Pai, como ele já havia avisado os seus discípulos várias vezes, e aqui ele está comunicando. Ele está cuidando do coração, ele está cuidando da sua igreja, avisando: eu enviarei um outro Consolador, a mesma essência, o mesmo Deus, mas que habitaria em cada um de nós. A palavra paracletos, ela é melhor entendida como um adjetivo verbal passivo, indicando alguém que é chamado ao lado, como um ajudador ou defensor, um amigo no tribunal. Lá no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: se todavia alguém pecar, temos o advogado, e é a mesma palavra, paráclito, é o mesmo, paráclito, o ajudador, o defensor, o amigo no tribunal, o advogado que nós temos, o Consolador. Jesus está avisando que ele vai voltar para o Pai. Jesus está avisando que todas as coisas deverão acontecer no momento que devem acontecer, mas Ele está cuidando do coração, Ele está cuidando dos seus discípulos, Ele está cuidando daqueles 12 apóstolos, Ele está cuidando dos seus discípulos vindouros, Ele está cuidando da igreja hoje. Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou, e essa palavra é viva em nosso coração hoje. O Espírito Santo está com cada um de nós, enviado da parte de Deus, como Espírito de Deus. O Espírito daria o consolo, a direção e poder. Nas horas mais amargas Ele dará o consolo, nas horas mais confusas Ele dá a direção, nas horas mais cruciais Ele dá o poder. Meus irmãos, esse é um cuidado de Deus para conosco. É um modo como Deus cuida da sua igreja, onde Ele conhece cada um de nós, onde Ele conhece os seus discípulos. Ele sabia que eles se sentiriam desamparados, mas o maior desamparo Jesus sofreria naquela cruz, para que nós pudéssemos receber o amparo de Deus, para que nós pudéssemos receber o Consolador da parte de Deus, para que nós pudéssemos receber o Paráclito de Deus, o Consolador, o advogado, aquele que é amigo no tribunal. O amparo do Senhor é dado ao seu povo, e algumas vezes, queridos, nós nos encontramos em momentos difíceis. Muitas vezes o turbilhão da vida nos faz duvidar do poder de Deus, da capacidade de cuidar do Senhor. Algumas vezes o nosso pecado nos faz duvidar do amor de Deus para conosco, duvidar da provisão dEle. Ele atrapalha que a gente entenda que o Senhor está rogando, que o Consolador está conosco todos os dias, em todo o tempo. O nosso pecado nos afasta do Senhor. E mesmo nós tendo uma boa teologia, uma teologia reformada que nos fala que o Espírito Santo está com cada um de nós, nos dá certeza que é o Espírito Santo que habita, que é Ele quem faz, que trata o nosso coração, que é Ele que abre a nossa mente, nós duvidamos. Mesmo sabendo que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor orou intensamente pela sua igreja, nós acabamos duvidando do poder e da capacidade do Senhor para conosco.
e um chamado de atenção vem ao nosso coração. Não duvidemos do Senhor, não duvidemos da capacidade do Espírito Santo em nossas vidas, não duvidemos daquele cuidado que é fino, que vem somente para o povo de Deus, aquela graça especial que só aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus recebem. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos leva a titubear e duvidar do poder de Deus, e Jesus sabia disso, e Ele está cuidando da sua igreja, está cuidando dos seus discípulos, está cuidando de nós hoje. Estamos sendo lembrados que o Senhor Jesus está rogando por nós, e Ele já nos deu o Consolador. Versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Os incrédulos não conhecem, o mundo não conhece ao Senhor, nós conhecemos. Nós professamos Jesus como Senhor das nossas vidas, se não ainda fazemos, hoje é o momento exato, propício para isso, reconhecer o amor de Deus, reconhecer a salvação exclusiva em Jesus e provar dessa bênção que é ser habitação do Espírito Santo, ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Como nós ouvimos hoje pelo nosso presbítero Dr. Rogério Campa, o céu ele é exclusivo, o Evangelho ele é excludente, tem aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, tem aqueles que o Senhor rogou e aqueles que o Senhor não rogou. É algo muito sério, que é levado como brincadeira, e hoje muitos levam a igreja a banho-maria, não se importam com a soberania do Senhor, com a exigência de abandono de pecado, de santidade, não entendem que o corpo é a habitação do Espírito Santo, que nós devemos negar o nosso pecado todos os dias, lembrar da luta do Espírito contra a carne e da carne contra o Espírito. Os incrédulos não o conhecem, mas nós o conhecemos. Nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador e somos habitação do Espírito Santo, e a palavra do Senhor nos diz que Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo Consolador que habita em nós nos faz perceber, em segundo lugar, que o Espírito Santo não nos deixa órfãos. O Senhor o enviou para cada um de nós. Versículo 18, a palavra diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus foi abandonado na cruz, e ele reclamou com o Pai, por que ele o abandonou? Mas ainda assim ele cumpriu com a vontade do Pai naquele madeiro. Marcos capítulo 15, versículo 34 diz isso. Aquilo tudo fazia parte da paixão. O sacrifício de Jesus naquela cruz foi para satisfazer a ira do Pai. Foi a ira dos nossos pecados depositada em Jesus. E Ele, sabendo de tudo isso, de tudo que Ele haveria de passar, Ele ainda assim está rogando pelo seu povo. Ele está anunciando os tempos difíceis e anunciando a saída, anunciando que Ele está cuidando de cada um de nós, está anunciando que Ele enviará o seu Espírito Santo, e que o Espírito Santo não nos deixa órfãos. O órfão é aquele que é privado do seu provedor natural, seja de forma natural ou até mesmo por abandono. Quantas crianças nós temos em orfanatos que foram parar lá por conta do abandono dos pais ou pela falta dos pais? E os discípulos se sentiriam assim, e Jesus sabia que esse abandono viria aos seus corações, mas abandono muito maior, Jesus saberia que ele passaria, porque era o abandono do Deus Pai, que ele haveria de passar. Pense, queridos, o quanto é difícil ser abandonado por um pai, o quanto mais difícil é se sentir abandonado pelo próprio Deus, aquele que é da sua mesma essência. O quanto foi sofrido o sacrifício de Cristo, o quanto a humilhação dele naquela cruz foi dolorida, mas nós não precisamos nos sentir assim, porque Jesus passou, e é isso que ele está advertindo a seus discípulos. Eu estarei com vocês. Jesus sabia que eles se esconderiam em casas, trancados às 7 chaves, nas mais profundas portas que eles conseguiram se esconder. Jesus sabia que se algum deles fosse encontrado na rua e falasse: você parece aquele nazareno lá, o que morreu. Não, eu não conheço, não vi. Você fala como um deles. Não, eu não. E quando Jesus ressuscita, ele vai encontrar seus discípulos. Onde ele os encontra? Trancado. Ele atravessa paredes para encontrar os seus discípulos. Quando ele volta, aqueles homens que ouviram que não era para eles se conturbarem o coração,
que não era para duvidarem, que não era para se sentirem sozinhos, que eles estariam assistidos e consolados pelo Espírito Santo, estavam lá pescando novamente em seus barcos, da mesma maneira como Jesus o encontrou na beira daquele mar. Nós somos assim como os discípulos de Jesus. Nós, da mesma forma, nos comportamos como eles. Um pastor pregando um sermão, e ele conta que no dia do seu aniversário, ele estava na escola, feliz porque era o dia de festa, era o dia do aniversário dele. Então, algo muito triste aconteceu. O seu pai e a sua mãe o esqueceram na escola. Todos os seus amigos foram embora. Todos os seus colegas não estavam mais com ele. Estava lá somente o guarda da escola. As professoras foram embora, a diretora foi embora. O guarda da escola ficou lá. E daí trocou o turno da guarda da escola. E ele continuou lá. E aí depois os seus pais chegaram com toda alegria e pediram perdão para ele, levaram ele para casa, e então teve uma grande festa, ganhou muitos presentes, seus amigos estavam lá, mas ele conta que ele não se lembrou de nenhum presente que ele ganhou, ele não lembrou de ninguém que estava na festa, ele só lembrava que os seus pais o abandonaram. E algumas vezes, queridos, nós nos comportamos da mesma forma. Nós já provamos de grandes coisas do Senhor, nós sabemos que Ele nos ama, nós sabemos que Jesus nos provê, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós sabemos que as promessas do Senhor se cumprem todas, e nós aguardamos o retorno de Jesus, o momento em que Ele voltará com poder e grande glória, e nós acabamos nos esquecendo. Nós vemos alguns presos em alguns momentos da vida, nós nos prendemos nos momentos difíceis que estamos passando, nos problemas familiares que estamos enfrentando, nos problemas no trabalho que estamos enfrentando. Nós nos vemos perdidos no mundo que é totalmente contra a igreja, que persegue a igreja com tudo que pode, da forma como consegue, e acabamos nos esquecendo que nós não estamos abandonados, que Jesus já foi abandonado, mas nós não. E ainda que dificuldade passemos, ainda que transgressões encontremos, o Espírito Santo Consolador estará conosco em todos os momentos. Nós fomos adotados, porque nós não somos mais órfãos, nós somos filhos do Deus Trino. A nossa confissão de fé, no capítulo 7, sobre a adoção, diz assim: que todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça de adoção. Por essa graça eles são recebidos no número de filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por Ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Um documento que nós subscrevemos, a nossa Confissão de Fé de Westminster, ela também nos lembra disso. Ela nos lembra que nós somos adotados, que nós somos filhos de Deus, e que isso deveria nos bastar, que isso deveria ser a maior alegria das nossas vidas, é sentir acolhido pelo Pai, é ter a oportunidade de falar: Abba, Pai. Mas algumas marcas, queridos, são latentes em nossos corações e nós temos dificuldade. Algumas vezes nós não conseguimos esquecer o que aconteceu, não conseguimos passar pelo momento em que nós nos sentimos esquecidos, ou que nós não nos sentimos acolhidos, onde vamos nos envolvendo no turbilhão de emoção e acabamos esquecendo que há um Deus que já avisou que essas coisas aconteceriam, que as dificuldades estariam presentes neste mundo, e que a sua preocupação era que nós não desanimássemos, que nós perseverássemos, porque nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, Ele nos lembra disso, e isso não é somente o momento que nós passamos que acontece. Acompanhe comigo Isaías capítulo 49, a partir do versículo 13 até o versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: Exultai, ó céus, e alegre-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto dos seus filhos que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele,
Contudo, eu não me esquecerei de ti. Contudo, eu não me esquecerei de ti. E essa consolação, nós só podemos compreender da parte do Deus Espírito Santo. Nós nunca seremos abandonados. O Espírito Santo Consolador está prometido desde a eternidade. O Espírito Santo Consolador está prometido pelo próprio Deus, Jesus Cristo. Antes dele passar por todas as suas aflições, ele chama o seu povo e fala. E hoje ainda assim, ele também nos fala. No versículo 19 e 20 ele fala: por um pouco o mundo não me verá, vós porém me vereis. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Queridos, essa é uma certeza, uma alegria que só o crente tem. Essa é uma certeza, uma esperança que só aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador têm. Que nós pertencemos a esse Deus que nos ama a ponto de enviar seu Filho e que envia o seu Consolador para nós não nos sentirmos órfãos. E o Espírito Santo Consolador que habita em nós nos faz perceber que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Leiamos novamente o versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Espírito Santo Consolador, o Paráclitos, nos ensinará todas as coisas. O Consolador é quem vai nos ensinar que o Senhor está conosco a todo o tempo. É o Consolador quem vai nos lembrar nos dias difíceis, onde só há choro e pranto, que o Senhor está conosco, que Ele não se esqueceu de nós e que nós não somos órfãos. É o Espírito Santo Consolador quem nos traz a novidade de vida. É o Espírito Santo quem nos faz olhar para nós e ver o quanto miseráveis nós somos, e nos leva a olhar para o Senhor e ver quão bom, quão santo o Senhor é. Queridos, entendendo isso, só nos cabe a missão. Esses ensinamentos que o Espírito Santo nos traz, esses ensinamentos que nós temos da parte do Senhor, saber que nós somos acolhidos, que nós não somos abandonados, que nós não somos órfãos, saber que o Senhor roga por nós, sabermos que o Senhor morreu e ressuscitou, que Jesus é a nossa Páscoa, todos esses ensinamentos nos deveriam voltar para a missão que é do próprio Senhor. O maior interessado na missão da igreja é o próprio Senhor, é o próprio Deus da missão, é o próprio Senhor da seara, aquele que nos avisou que os campos estão brancos, que é só sair para ceifar, para colher. Nós somos convidados a lembrar de tudo que nós já vivemos com o Senhor, lembrar que Jesus ensinou os seus discípulos, ensinou os seus apóstolos a fazerem missão. Jesus ensinou a sua igreja e nos comissionou para a missão. Mas que missão é essa? É anunciar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, é anunciar que Jesus salva, é anunciar que Jesus nos deixou o Consolador, aquele que nos faz, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio ao desânimo, ainda assim continuar crendo e confiando e esperando todas as coisas no Senhor. Certa feita, uma senhora muito crente, temente a Deus, estava passando por grandes dificuldades, e uma pessoa ímpia chegou para essa senhora e perguntou: olha o tanto que você está aí sofrendo, cadê o teu Deus que não te tira desse sofrimento? Essa pessoa não entendeu nada. Ela não entendeu que Jesus não morreu para que nós fôssemos felizes para sempre, como no final de filme de princesa, mas que Jesus nos mandou o Consolador para nos dar ânimo e força nos dias de tribulação, ânimo e força nos dias mais difíceis, nos dias de doença, nos dias onde nós não sabemos o que fazer com o nosso familiar, com as brigas internas dentro da nossa casa, onde não sabemos como resolver os conflitos internos dos nossos corações. O mesmo Espírito Santo que aumenta muito mais a nossa alegria. Quando nós estamos felizes, a nossa alegria é muito maior do que a desse mundo, porque a desse mundo é somente um momento que dá e passa, mas a alegria dos servos do Senhor é a todo o tempo. Mesmo em meio à dificuldade, nós ainda atravessamos com o coração esperançoso no Senhor, dando glória a Deus, porque é o Espírito Santo quem faz a missão,
É o Espírito Santo que nos vocaciona para essa missão, para essa anunciação. É o Senhor quem nos chama para ser o seu povo. É o Espírito Santo em quem trata o nosso coração, quem muda a nossa história, quem nos leva para perto do Senhor, quem faz ver a nossa podridão do coração e ver a santidade do Senhor. E é o Espírito Santo que nos move para a missão que é do Senhor também. E se o Espírito Santo nos ensina, somente a responsabilidade de aprendermos mais da parte do Senhor, entender o que o Senhor tem falado a cada um de nós, o que o Senhor já revelou à sua igreja. E para isso acontecer, queridos, nós precisamos buscar mais na palavra. Nós só temos uma forma de ouvir Deus falando, é lendo a palavra. Não tem outra forma que eu consiga compreender Deus falando comigo a não ser pela palavra. E todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo é quem faz ela fazer sentido para o nosso coração. O Espírito Santo é o catalisador, aonde todas as palavras lidas fazem um sentido e transformam o meu coração, e ardem o meu coração, e abre a minha mente, o meu entendimento, para que eu viva de uma forma diferente, de forma plena, de forma santa. Esses ensinamentos só vêm do Senhor, e é por meio do Espírito Santo que nós aprendemos, assim como nós vemos no versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai vos enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina que nós não somos abandonados. É o Espírito Santo que nos ensina que nós somos um povo santo. Na Confissão de Fé também, no capítulo 34, sobre o Espírito Santo, o nosso documento de fé nos diz assim: é Ele, o Senhor, o doador da vida, presente em toda parte na natureza, e a fonte de todos os pensamentos bons, desejos puros e conselhos santos que se encontram nos homens. Por ele os profetas foram levados a falar a palavra de Deus, e todos os autores da Sagrada Escritura foram inspirados a registrar de um modo infalível a disposição e a vontade de Deus. A dispensação do Evangelho foi-lhe entregue de um modo especial. O Espírito Santo prepara o caminho para o Evangelho, acompanhado com o seu poder persuasivo, e recomenda a sua mensagem à razão e à consciência dos homens, de maneira que os que o rejeitam, a oferta misericordiosa, ficam não somente sem desculpa, mas também culpados de terem resistido ao Espírito Santo. Perceba, queridos, que é o Espírito Santo quem faz toda a obra. Perceba que o Espírito Santo é uma promessa do Senhor para a sua igreja. No momento onde os discípulos não entendiam ainda a obra que Jesus haveria de fazer naquela cruz, o Senhor já estava tratando dos seus corações. E essa palavra com certeza reverbera nos seus corações após o seu reencontro com o Mestre, e aí então todas as coisas fizeram sentido. Essas palavras reverberaram na história da igreja por um todo, onde o povo de Deus é consolado somente pelo Consolador, o Deus Espírito Santo. E essa palavra se estende a nós hoje, a lembrarmos do Paráclito de Deus, de lembrar que o Senhor habita em nós e Ele cuida dos nossos corações. E nas noites escuras, chuvosas, como pode ser uma noite como hoje, o Senhor vem a aclarar tudo isso. Ele tira esse turbilhão do nosso coração. Ele nos lembra que nós não somos deste mundo, mas que nós somos peregrinos, forasteiros neste mundo, a caminho do novo céu e da nova terra. O Senhor trata os nossos corações. Versículo 27, não se turbe, deixo-vos a minha paz, não se turbe o vosso coração. A paz, ela é a firmeza da segurança de alguém que estabeleceu a salvação. Era de costume do povo hebreu, na chegada e na saída, saudar com a paz. E Jesus, Ele está se despedindo dos seus discípulos, oferecendo a paz, mas a paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar. A paz que excede todo entendimento, a paz que mesmo que estejamos no pior momento desta vida terrena, ela excede todo entendimento, ela preenche o nosso coração, restaura a nossa esperança, renova o nosso coração. João começa o capítulo 14, ensinando as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, e encerra o capítulo 14 com as mesmas palavras: não se turbe o vosso coração. E o nosso coração só consegue não se turbar pelo Espírito Santo.
pela paz que vem do Senhor. Essa é a paz que Jesus nos entrega. Essa é a paz que o Consolador, o Paráclito de Deus, o Espírito Santo, nos está oferecendo esta noite. Descansemos no Senhor. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, sejam elas do tamanho que forem, mas o que vem da parte de Deus é a paz. O que é enviado pelo Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo Consolador. Que possamos buscar o consolo diariamente no Senhor, que possamos entender essa paz que excede todo entendimento, porque o Espírito Santo nos ensina a todo tempo, e todas as vezes que nós buscamos o Senhor, nós encontramos como a sua palavra nos diz. Que possamos lembrar da obra do Deus Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que alegria é, que satisfação é, ó Deus, temos a paz que vem do Senhor. Ó Deus, temos a certeza que o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece as nossas dúvidas, o Senhor conhece os momentos em que nós titubeamos, os momentos em que nós não conseguimos perceber a sua boa mão, ou que, desviando do olhar do Senhor, não conseguimos compreender que o Teu Espírito Santo habita em nós, que o Senhor nos ama a ponto de enviar o Seu Filho para nos salvar, que o Senhor já nos conhecia desde a eternidade, que o Senhor nos chamou para sermos Seus discípulos, e que o Senhor, sabendo todo o seu sofrimento e humilhação, ainda assim continuou rogando pela sua igreja, rogando pelo seu povo. Envia o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos ter a paz, para que nós pudéssemos ter a consolação. Senhor, nos move para mais perto do Senhor a cada dia, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa quebrantar os nossos corações, que a Sua paz realmente invada os nossos corações, e que possamos nos esvaziar de nós mesmos, que possamos, ó Deus, esvaziar, Senhor, de toda preocupação e medo. Ó Deus, que os nossos desafios, que as nossas angústias, que os nossos tormentos, ó Deus, sejam todos entregues em Suas mãos, que todos, ó Deus, sejam depositados no Seu trono de graça. Ó Deus, que todos nós aprendamos a descansar no Senhor, provar da paz que vem do Senhor, sentir o Teu Espírito Santo que habita em nós, e provarmos de um cuidado especial que somente aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador podem provar. Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo a cada dia mais, nos esvazia de nós mesmos, que possamos, ó Deus, entender e compreender a missão do Consolador, que possamos compreender que o Senhor está conosco a todo tempo, que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer e ressuscitar, que o Senhor enviou o Seu Espírito Santo para que pudéssemos ter comunhão com o Senhor, para que pudéssemos ter a paz do Senhor, para que pudéssemos ter a consolação do Senhor. E em nome de Jesus, nós clamamos a Sua misericórdia sobre todos nós. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém.